Olá, pessoal! Nosso tema de hoje são expatriados, vantagens e desvantagens. Bom, na minha trajetória profissional, eu tenho trabalhado com expatriados e já tive a oportunidade de acompanhar a história de muitos expatriados ao longo do mundo e também de impatriados e viajantes ao exterior de curto e longo prazo. Isso acontece porque eu ajudo as empresas a trabalharem as diferenças culturais, para evitarem as chamadas gafes interculturais, não é? Então, eu adoro estudar as culturas e transformo esse meu estudo das culturas em ferramentas práticas que podem ser usadas, por exemplo, na recepção de um estrangeiro ou então numa negociação internacional. E eu vejo que muitas vezes profissionais tomam a decisão de ser um expatriado sem ter a real consciência do que isso significa. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre a vida dos expatriados logo depois da vinheta. Ao longo dos anos eu tenho acompanhado convites de expatriação, né? Então a empresa chama aquela pessoa e ela recebe um comunicado de que ela está sendo convidada a ser expatriada. E normalmente a reação dessa pessoa é de grande felicidade, né? Porque imagina você ser chamado pela sua empresa para trabalhar, sei lá, em Nova York, em Paris, só estou falando lugares bons, né? Na França, ou então para ir para a Índia, para a China, para a Bélgica, né? Então, é realmente assim um momento único na carreira desta pessoa e a reação tradicional é de grande felicidade, a pessoa se sente muito honrada, valorizada e com razão, né? Bom, aí ela vai para casa e ela vai contar para os familiares, olha como a empresa está me valorizando, vai contar para os seus amigos. E aí entra o primeiro desafio, porque eu resolvi falar primeiro das desvantagens de ser um expatriado, para terminar esse vídeo com notícias boas, né? Então, a primeira desvantagem que eu vejo de ser um expatriado é justamente ficar longe da família e dos amigos. Esse eu vejo como um grande desafio. Talvez porque seria o meu maior desafio, né? Então é muito importante que um expatriado ele tenha consciência de que isso vai acontecer. E muitas vezes na empolgação do convite, isso não parece ficar claro, né? Então parece que aquela pessoa está levando a família toda e todos os seus amigos junto e na prática não é isso que acontece. É claro que as ferramentas tecnológicas elas nos ajudam muito nisso, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com expatriados, a gente mandava o jornal para os expatriados, né? Então não tinha internet, não tinha canais internacionais, então assim, era tudo muito mais complicado do que é hoje. Mas mesmo assim, vai fazer falta o presencial, né? Então dar um abraço, estar com estas pessoas em momentos desafiadores e alegres da vida, em datas comemorativas, em datas importantes. Então, este é o primeiro grande desafio de ser um expatriado. O segundo grande desafio de ser um expatriado é ter que mudar muitos hábitos de uma vez só. Então, esse expatriado e a sua família, se essa família for junto, né? Porque normalmente vai o casal e os filhos. Então, essa família vai ter que mudar a sua alimentação, o fuso horário, o idioma, a moeda, de clima, a vizinhança, né, os cenários, os programas de televisão. Então, são muitas mudanças que acontecem de uma vez só. E neste momento, boa parte ou a maior parte dos expatriados começa a sentir os efeitos do choque cultural. Bom, se você não conhece o conceito do choque cultural, eu vou te indicar 2 vídeos que eu gravei aqui para o canal que se chamam Expatriados Reduzindo o Choque Cultural. Então vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois.
Então, esse é um grande desafio e, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem se adaptar a uma mudança no exterior. E não é porque elas não querem, elas muitas vezes realmente não conseguem. É por isso que planejar uma expatriação e preparar essas pessoas para irem para o exterior pode ser assim uma ajuda muito essencial para que a própria expatriação dê certo, né? Então, quanto mais essas pessoas tiverem refletido sobre essas questões e quanto mais elas tiverem planejado como elas vão fazer essa mudança, menor fica esse desafio de mudar tantos hábitos ao mesmo tempo. Mas antes da gente ir para o nosso próximo desafio, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e deixar o seu comentário aqui. E aí, você gostaria de ser um expatriado? Você já é um expatriado? Então deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Um outro desafio com o qual os expatriados têm que conviver é com a diferença de idioma, né? Então, dependendo de que lugar você vai ser um expatriado, às vezes o idioma é um idioma muito complexo, muito difícil. Mas eu acredito que, independente do grau de dificuldade do idioma, se aqueles nativos conseguiram aprender aquele idioma quando eram crianças, a gente também pode ser capaz de aprender. A questão é você se dedicar e você realmente querer fazer esse esforço, esse investimento de tempo, muitas vezes de dinheiro, de atenção, de energia para conseguir ali se comunicar com os nativos no idioma deles, né? Então esse é um desafio que ao mesmo tempo é um desafio às vezes grande, mas muito interessante. Um outro desafio que todo expatriado enfrenta são as gafes interculturais. Então, assim, quanto menos você conhecer a cultura daquele país aonde você vai morar, mais exposto você está a possíveis gafes interculturais. Então, as gafes interculturais são aquelas que acontecem quando, sem querer, a gente desrespeita os costumes ou a cultura de um outro país, né? E aí tem uma coisa assim, que é um desafio interessante, que é o seguinte: todo expatriado vai ter que ter consciência de como é a cultura do país de destino, né? Do país aonde ele vai passar a morar, e ele vai ter que fazer algumas escolhas, né? Então, o que eu vou mudar no meu comportamento como brasileira e o que eu não vou mudar de jeito nenhum, e os estrangeiros que me aguentem, né? Então, assim, é importante ter essa consciência de eu não vou me transformar numa americana, numa italiana, numa chinesa. No entanto, eu tenho que tomar cuidado para também não afastar essas pessoas, não assustar essas pessoas com os meus hábitos culturais. Então, por isso é muito importante, muito, muito, muito importante, que esse expatriado ou essa expatriada e sua família estejam preparados para lidar com as diferenças culturais e evitar gafes interculturais desnecessárias. Bom, por falar nisso, eu queria dizer para vocês que eu tenho o blog da Synchrony. No blog da Synchrony eu tenho uma série de artigos sobre diferenças culturais. Então, você pode acessar vários materiais lá gratuitamente, inclusive outros vídeos sobre expatriação. Basta você buscar por synchronyconsultoria.com.br e você não paga nada para acessar, então você não pode perder. Já vai lá agora e já vê lá os materiais que estão disponíveis para você. Um outro desafio que todo expatriado vai ter que enfrentar é as saudades, né? Então, gente, saudades das pessoas, saudades da comida do Brasil, né? Então, essa é uma saudade bem comum de todo mundo que mora no exterior. E assim, saudades de poder passar um final de semana em casa. Então, esse é um desafio que nas minhas viagens internacionais eu sempre tinha, que era isso, assim, eu queria estar na China e poder passar o final de semana em casa, porque isso de não poder voltar para casa no final de semana em virtude da distância é bem desafiador, pelo menos sempre foi para mim, né?
Então é importante que, de novo, esse expatriado, expatriadas e sua família, né, estejam prontos aí para lidar com as saudades. Bom, mas agora eu quero falar das vantagens de ser expatriado, porque tem enormes vantagens e vocês vão gostar muito de ouvir. Antes da gente falar das vantagens de ser expatriado, eu queria te contar que a Synchrony está nas redes sociais. Então a gente tem páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e todos os dias a gente publica eventos da consultoria, quando sai um vídeo novo aqui no canal do YouTube, quando tem artigo novo no blog da Synchrony, acontecimentos na consultoria, notícias, então vale muito a pena acompanhar. Basta buscar por Synchrony Consultoria em qualquer uma dessas redes sociais ou em todas e você não paga nada para se inscrever. Então já vai lá, já se inscreve em todas elas, tá? Bom, a primeira vantagem de ser um expatriado é que uma experiência internacional vai ser assim uma forte fonte de autodesenvolvimento. Você vai se autodesenvolver mesmo que você não queira. Então as pessoas aprendem a se virar, elas aprendem a resolver questões complexas, elas realmente vão ter uma transformação pessoal, né? Elas vão aprender a valorizar coisas que são realmente importantes na vida. Então, a expatriação é uma ferramenta de autodesenvolvimento incrível. Então, realmente é uma oportunidade única para quem sabe aproveitar, né? Porque não adianta eu ir para o exterior e, por exemplo, eu só sair com brasileiros, eu só vou em restaurante brasileiro, eu só fico na comunidade brasileira. Então, eu tenho que me expor aos desafios internacionais para que eu possa também contribuir com esse autodesenvolvimento. Mas é sem dúvida nenhuma uma oportunidade incrível. A segunda grande vantagem de ser um expatriado é o que o pesquisador Raju Adam, da Rice University, lá de Texas, nos Estados Unidos, chamou de clareza de autoimagem. O que é essa clareza de autoimagem? Segundo esse pesquisador, quando você vai para o exterior, você não tem as amarras da sua cultura de origem. Então, vou dar um exemplo que eu acompanhei na prática e que vai deixar esse conceito bem claro. Eu conheci uma brasileira que ela foi acompanhar a expatriação do seu marido à China. E enquanto o marido dela estava trabalhando na multinacional, ela passava o dia, então 8 horas por dia, estudando chinês. E no Brasil, ela sempre teve vontade de cantar. Mas ela pensava assim, gente, mas o que minha família vai falar de eu ir, por exemplo, para um programa de calouros, né? Ou o que as pessoas vão pensar, o que os meus amigos vão falar de mim. Então ela nunca teve coragem de se expor para desenvolver essa competência, esse talento. E chegou na China, ela começou lá a estudar chinês e ela pensou, puxa, eu podia cantar aqui na China, porque ninguém me conhece e ninguém vai ficar sabendo, né? Porque os festivais de música, eles são transmitidos pela televisão, mas esses programas não passam no Brasil, então tá tranquilo. E ela começou a se inscrever em festivais de música chineses para cantar em chinês. E ela fez o maior sucesso. Então ela foi ganhando um festival, outro festival, outro festival, outro festival. Começou a cantar, inclusive profissionalmente, além de trabalhar com traduções. E o marido dela só me dizia, Deise, ela tá ganhando mais dinheiro que eu. Então ela realmente conseguiu desenvolver as suas competências, né, se desafiar sem ter aquelas amarras da cultura, né? Então as amarras familiares, o que vão falar de mim? E se der tudo errado, será que eu vou virar piada, né? Todo aquele diálogo que muitas vezes acompanha as pessoas. Então, essa clareza de autoimagem que o Adam propõe é assim, eu vou descobrir no exterior quem eu realmente sou. E além disso, também tem uma questão muito importante aí, né? Porque dependendo dos comportamentos que você vai adaptar ou não vai adaptar, você também vai reconhecer em você o que você gosta e o que você não gosta. Então, uma experiência no exterior vai te trazer muito autoconhecimento.
Por exemplo, Adam, ele é originário, na verdade, da Alemanha. E ele foi morar na França. E ele conta que ao chegar na França, ele via que as pessoas chegavam atrasadas nas festas, né? E ele começou a entender que ele adorava pontualidade, né? Então ele gostava de chegar pontualmente aos compromissos. Mas ele só conseguiu perceber isso quando ele estava numa cultura que não tinha esse hábito. Então vejam como uma expatriação pode ser uma experiência muito enriquecedora e assim uma grande fonte de autoconhecimento e de novo de autodesenvolvimento. Não é incrível? É incrível demais, né? Uma outra grande vantagem de você ser um expatriado é você conseguir desenvolver mindset internacional. O que isso significa? Significa que você vai observar comportamentos e hábitos que são muito diferentes dos seus, né? Então, isso vai fazer com que você tenha uma visão global e você vai começar a perceber que não existe um jeito único de viver e não existe um único jeito de entender a realidade. Então, se você conseguir aprender sobre hábitos tão diferentes, o que acontece é que você também acaba desenvolvendo um pensamento fora da caixa, né? Então, a realidade pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, isso é muito importante para o mundo corporativo, né? Então, cada vez mais a gente precisa pensar fora da caixa, pensar no que outras pessoas não pensaram. Então, a visão global e o mindset intercultural faz com que muitos expatriados tenham sucesso depois da expatriação nas suas carreiras, porque essas pessoas têm experiências únicas e elas aprenderam sobre ter visão global e sobre pensar em soluções que outras pessoas não pensaram, porque elas começaram a observar a realidade de uma forma diferente. Bom, vocês percebem que eu sou super favorável à expatriação, desde que a pessoa tenha consciência daquelas desvantagens que eu falei no início do vídeo. Então, a expatriação é uma experiência única, é um privilégio sem dúvida e é uma ferramenta incrível de autodesenvolvimento. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. E aí, ficou com vontade de ser um expatriado? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!